está falando não mate. Lembramos que a palavra colerizar significa ira. E nós lembramos que semana passada nós aprendemos que essa ira não é pecado sentir ira. Ou é pecado? Não é. Pecado é você passar de um dia para o outro com a ira. Ficar com a ira no coração durante dias, remoendo e remoendo. Isto é pecado. Hoje nós vamos tratar sobre o assunto não adulterarás. E que Jesus vai dizer muito bem em Mateus capítulo 5 e versículo 28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. E aí nós temos uma questão: qual é a época mais fácil? A época da lei ou a época da graça? Graça ou lei? Qual que é mais fácil? A época da graça, manter uma vida diante de Deus, ou a época da lei, manter uma vida diante de Deus? Um de cada vez. Graça ou a lei? A lei, para cometer o adultério, o homem tinha que literalmente se deitar com a mulher. No Novo Testamento, na época da graça, se o homem ou a mulher, que aqui diz homem, mas esse não quer dizer simplesmente o sexo homem para a mulher, também tem a mesma coisa a ver em relação à mulher para com o homem, a mesma coisa. Não é só os homens que são culpados nessa história. Então serve para os dois esse mandamento. Aqui a Bíblia está dizendo, Jesus na época da graça, dizendo que aquele homem que olhar para a mulher, chamar a atenção dele e ele desejar no seu intelecto, na sua psique, ele já estará cometendo adultério. E agora, qual que é mais fácil? Lei ou graça? A lei? Sabe o que é o problema? Uma coisa que eu meditei ontem: ação, Velho Testamento. Matar, Velho Testamento, adulterar, era feito através da ação. Novo Testamento não precisa agir para pecar. Basta simplesmente saber qual é a motivação. Não entendi, irmão Fábio? Quais são os motivos que geram a ação? E aí a gente vai ver no Novo Testamento muitas pessoas fazendo coisas boas, mas com motivos ruins. Tem ou não tem? Senhor, eu preguei em teu nome. Senhor, eu expulsei demônios em teu nome. Coisas boas ou ruins? Senhor, eu curei em teu nome. Coisas boas ou ruins? Boas, mas a motivação era contrária. E aí Jesus no Novo Testamento, ele está focado na motivação, o que está gerando motivo para essa pessoa cometer a ação. E a Bíblia vai nos dizer até acerca da oferta. Você pode estar ofertando para a obra de Deus, a oferta é boa ou ruim? Boa. Mas se a pessoa tiver com pecado ou com ira do irmão, adianta? Está ofertando aqui se a motivação não é a correta? E aí nós vamos aprender. Velho Testamento, ação. No Novo Testamento, só o que já vai levar você a fazer ação já é pecado. Você pode ter ação boa, mas se os motivos forem ruins, já foi o boi da corda. Amém? Próximo lá, Lucas. Nós vamos aprender nessa manhã, aqui, verdade prática. O sétimo mandamento diz respeito à pureza sexual e à proteção da sagrada instituição da família. Quem criou a família? Deus. Criou o homem e a mulher e falou para eles coabitar e gerassem filhos. Essa é a verdadeira instituição da família, formada por Deus através de um homem e de uma mulher. Isso é um casal. Homem, mulher. Isso é família.
Assim como o mandamento anterior fala sobre a proteção à vida, esse mandamento de hoje vai falar sobre a proteção da família. Vamos abrir lá em Provérbios capítulo 4 e versículo de número 34. Provérbios capítulo de número 4 e versículo de número 34. Quem achou pode ler, fazendo favor. Isso. 4, 3 e 4, perdão. Eu esqueci de ver a vírgula lá que eu coloquei. Não te desampare a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Amém. Será que eu marquei errado? 4, 3, 4. Porque era eu filho de meu pai, tenho, e única em estima diante de minha mãe. E ele estimava-me e dizia-me: retém as minhas palavras no teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Amém. Perdão, me perdoem. É 5, 3 e 4. Me perdoem. Mas estamos lendo a Bíblia, estamos ganhando. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite, mas o seu fim é amargoso como absinto, agudo como a espada de 2 fios. O adultério parece ser muito bom, porém é a destruição das famílias. A mulher chega, ou o homem, tanto queira, pensando nesse versículo que foi lido, com palavras macias, palavras suaves, palavras as quais muitas das vezes você não ouve em casa. Sempre vai ser esse problema. Não ouve as palavras em casa, e alguém vem com a palavra macia, alguém vem com uma palavra com um sabor de mel, alguém vem com uma palavra muito pura, e aí começa o troca de olhares. E aí o camarada ou a camarada pensa: é de Deus isso aí. E aí ele pensa que é bom. Olha o abençoado lá, ó, quase caindo ali da sacada. Talvez estava no ato e aparece o marido, e ele só está com uma metralhadora na mão. Parece que é bom, mas no final é destruição para as famílias. Então esse ensinamento dessa manhã, tratando de família, tratando de sociedade, é um dos melhores ensinamentos que nós podemos ter para cuidar da nossa família, para cuidar do nosso lar. O adultério parece ser muito bom, porém é a destruição das famílias. Introdução: Bíblia e sexo. Qual é a relação que a Bíblia tem com o sexo? Qual? Misericórdia, não fale. Não fale em sexo dentro da igreja. Qual é a relação que sexo tem a ver com a Bíblia? Tem alguma relação, sim ou não? Pode falar, irmão, não tem vergonha não. A Bíblia fala sobre sexo, sim ou não? E qual que é o verdadeiro sexo a qual Deus se agrada? Sexo dentro do casamento. Sexo dentro do casamento. Deus fala assim, ó, amém. Deus abençoe vocês. O sexo dentro do casamento, marido e mulher, Deus fala parabéns. É isso aí mesmo. É sinal de união, é sinal de comunhão, é o sinal que vocês estão se acertando. A Bíblia vai falar sobre sexo, a Bíblia vai falar sobre a fornicação, a Bíblia vai falar sobre o incesto, a Bíblia vai falar sobre o adultério, mas a Bíblia também vai falar que Deus se agrada de ver um homem e uma mulher, sendo eles casados, tendo um relacionamento. Sexo é de Deus ou é do diabo? De Deus. Amém?
Sexo é de Deus. Dentro do casamento, entre o esposo e a esposa. Isé Fini. Dentro do casamento, sexo é uma bênção. Sexo dentro do casamento é uma bênção. Amém ou não amém? Amém. Amém ou não amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Vai lá, Lucas. Abrangência. Nós percebemos aqui na introdução, o 7º mandamento condena o adultério e a impureza sexual com o objetivo de proteger a família. A Bíblia não condena o sexo. A santidade dele, a santidade dele é inquestionável dentro do padrão divino, como já falamos, dentro do casamento entre o marido e a esposa. Mas suas práticas ilícitas têm sido um dos maiores problemas do ser humano ao longo dos séculos. Ontem ouvimos uma mensagem, a qual o pregador falou que esta geração é a geração do erotismo. É ou não é, irmão Alessandro? Vimos ou não vimos, irmão Adão, irmão Sebastião, irmão Luiz? Ouvimos essa mensagem. O pregador falando sobre arrebatamento e falando sobre a geração que está voltada para o erotismo, para a pornografia, para o sexo, que tem sede do sexo, porém não é o sexo correto. E aí nós vemos essa geração se perdendo. Nós vemos essa geração cometendo erros e falhas. Porém, a Bíblia vai nos dizer que o 7º mandamento é tratado de uma maneira na lei e de outra na graça. João capítulo 8, versículo 1 e 11. O que a Bíblia vai dizer? Que os fariseus, homens esses que prezavam pela lei, pegam uma mulher no próprio ato adulterando. Se ela estava adulterando, ela era uma mulher, logo tinha mais quem com ela? Um homem. Mas por que só pegam ela? Eles queriam incriminar a Jesus, Andressa. Eles pegam a mulher e falam: Senhor, pegamos essa mulher aqui no próprio ato adulterando. A lei manda matar e o Senhor manda fazer o quê? E aí, Jesus escreve no chão e fala: aí, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Mulher, sossegada, vai embora. É isso que ele fala? Não. Mulher, vás e não peques mais. Porque uma coisa é cometer o pecado, uma coisa é o pecado se tornar prática. Uma coisa é o irmão ou a irmã falhar, outra coisa é ele se tornar uma prática. E aí ele já não tem mais temor, e aí ela já não tem mais temor, e aquilo vai virando dias, semanas, meses e anos. E ele fala: não acontece nada comigo, não acontece nada comigo. Eu fui aquele dia, aconteceu tal pecado, eu cheguei na igreja e pensei que eu ia ser fulminado por Deus, e quando eu menos esperei, Deus falou comigo, Deus me renovou, Deus me restaurou, Deus me colocou de pé, eu saí da casa do Senhor glorificando a Deus. Sabe o que eu aprendi? Que eu posso pecar. Não. Eu aprendi que a misericórdia de Deus sempre vai querer me colocar de pé, mas eu tenho que entender, eu tenho que abominar o pecado, eu tenho que abominar o erro, para mim se colocar diante de Deus, para que o nome dele venha a ser glorificado. Amém? Amém. Jesus perdoa essa mulher e fala: ei filha, vás e não peques mais. A abrangência do 7º mandamento, 2 palavras. Não é cheio de encher linguiça aqui, não. 2 palavras. Não adulterarás. Não tem vírgula, porém, se assim, assado. Não. A Bíblia diz enfaticamente que não é para adulterar. Ela fala explicitamente isso. Êxodo, capítulo de número 20 e versículo de número 14.
ela fala para não adulterarás. Esta é a abrangência. Sua regulamentação para os israelitas pode ser encontrada nos livros de Levítico e Deuteronômio, que dispõe contra os pecados sexuais, a prostituição e toda forma de violência sexual, com suas respectivas sanções. E aí nós vemos, quando eu falava aqui sobre o sexo dentro do casamento, ele tem que ser santificado por Deus. Se o sexo dentro do casamento não for um sexo santificado por Deus, o que acontece? A Bíblia diz isso. Alguém já lembra daquela palavra: bendito seja o seu leito sem mácula, para que não sejam impedidas as vossas orações. Irmão Fábio, então não adianta eu orar se a relação sexual estiver meio depravada. Não. Uma coisa que barra a oração é o pecado, e é o sexo fora de santidade. Tem um padrão divino, o que pode e o que não pode. E aí você pergunta para Deus: Deus, o que eu posso fazer dentro do meu casamento, com o meu esposo, dentro das minhas quatro paredes? É do teu agrado? Sim ou não? É uma coisa que se bate muito por aí, que se perguntam muito por aí: o que eu posso fazer dentro das quatro paredes? E aí você pergunta para Deus: Deus, isso vai contra ou isso vai a favor? Ele vai te responder. Amém, irmãos? Amém, glória a Deus. Objetivo, Lucas, próximo. Objetivo desse mandamento: primeiro, proteção à vida. Segundo, proteção da família. Terceiro, proteção dos bens. O decálogo, segue uma lógica. Primeiro, ele pensa em proteger a família, a vida, a família, e depois os bens e a honra. O mandamento não adulterarás veio para proteger o lar e dessa forma estabelecer uma sociedade moral e espiritualmente sadia. A proibição aqui é contra toda e qualquer imoralidade sexual, expressa de maneira genérica, mas especificada em diversos dispositivos na lei de Moisés. O sétimo mandamento é contra toda e qualquer imoralidade sexual. Próxima lá, Lucas. Então a gente aprende algo, que quando se fala de não adulterarás, a gente está falando que é algo que Deus bate o martelo e pronto. Não tem vírgula, não tem porém, não tem mas. É não adulterarás e bate o martelo. Amém ou amém? Amém. Contexto: poligamia. Tinha poligamia na Bíblia, sim ou não? O que é poligamia? Mais de 2 parceiros. Salomão só tinha 700 mulheres, 300 concubinas, e há ainda quem diga que as 300 concubinas também tinham as suas concubinas. Então passa de 1000. Misericórdia. Bigamia: um homem ou mulher que tem 2 parceiros. Monogamia: um parceiro só. Vida cristã precisa ser monogâmica. Interessante. Cuide para a monogamia não virar. Ih, meu casamento está monótono. É da casa para a igreja, da igreja para casa, da casa do serviço, da igreja para casa, da casa do serviço. Algo a se pensar. A gente está orando aí para trazer aqui na nossa congregação o curso Casados para Sempre.
Curso esse que vai trabalhar em casamentos, em lares, em famílias. Isso é muito interessante para a nossa atualidade. Casamentos que estão ficando monótonos. Casamentos que estão ficando monótonos. Está ficando muito repetitivo. Está ficando muito sem sal. E aí um já não tem desejo pelo outro dentro do casamento, me entendam bem. Um já não tem desejo, ele não tem desejo por ela não tem desejo por ele. Se você quiser entrar no YouTube e ver alguns vídeos, pastor Cláudio Duarte, pastor Josué Gonçalves, vão tratar muito bem, de uma forma mais esclarecida, esses pormenores acerca da família. Coisas que vale a pena escutar, coisas que vale a pena você, a hora que entra na internet, deixar escutando alguma mensagem, algum louvor. Isso é muito interessante. Casamentos a qual o homem e a mulher já não estão nem aí para com o outro. O único relacionamento deles é o relacionamento no momento da cama. E aí isso acaba depravando a família. Isso acaba tirando a alegria do prazer. Isso acaba tirando a alegria da casa. E aí o casamento está ficando monótono. E aí aparece Provérbios 5:4. Aparece alguém porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel. E aí você pensa, quando ela começa a falar, você já compara-se à esposa que tem em casa. Você fala, nossa, olha o que Deus preparou para mim. E não é de Deus. E aí o homem, e aí a mulher vê o abençoado lá. E aí você vai ver o pastor Cláudio Duarte falando muito bem sobre isso. O abençoado não toma um banho, não corta o cabelo, não se cuida. E da mesma forma é a mulher para com o esposo. E isso se torna um grande problema no meio nosso cristão. Nós vamos entrar em alguns assuntos aqui daqui a pouco, que nós vamos entender algumas coisas. E é necessário o homem e a mulher se apaixonarem. Certo ou errado? Errado. O homem tem que amar a mulher tem que amar o homem, porque paixão passageira, ela passa. Quando a paixão você vê um sapo, quando você está apaixonado você vê um príncipe. Isso é paixão. Mas amar é você pegar toda aquela bagagem e falar, eu amo essa mulher. Cuide para a monogamia não virar monotonia. Lembre disso. Leve para o teu casamento, irmão. Cuide da Dona Maria que está do teu lado. Cuide do irmão João que está do teu lado. E Deus vai abençoar a tua vida. Deus vai abençoar a tua vida em nome de Jesus. Deus zela por essa relação. Deus zela por esse casamento. Aleluia. O pecado de Davi com Batseba. Alguém lembra dessa passagem? Davizão, chamado para ser rei. Rei foi chamado para estar na frente de batalha, Alessandro. Hoje eu não vou batalhar. Hoje eu não vou, estou cansadão. Sai na sacada do palácio dele. Quando ele sai na sacada, ele olha uma casa ao lado que parece que foi feita de propósito. O banheiro dava de encontro assim. A sacada dele. Ele olha lá e fala, meu Deus do céu. Sabe o que é um grande problema, irmão? Abuso de poder. Sabe o que ele manda falar? Tragam ela para mim agora. E o que ela tem que fazer? É o rei que mandou. Ela vai lá. Ele dorme-se com ela. Interessante, a Bíblia não vai falar que passou 4 meses. A Bíblia vai dizer no próximo versículo que ela vem avisar, ei,
manda avisar o rei que eu estou grávida. E aí é um grande problema nos dias atuais. No Antigo Testamento, Davi, o pecado dele veio à tona porque a criança, pensem comigo, o pecado dele veio à tona porque Batseba engravidou. E se ela engravidasse, irmã Gabriela, iam saber do pecado? E hoje tem métodos contraceptivos, camisinha para o homem, camisinha para a mulher, injeção para a mulher. E agora? Irmão Fábio, agora complicou. O homem vai, faz o que quer, usa o preservativo, ou a abençoada já está tomando métodos contraceptivos, não engravida, o pecado não vem à tona, e ele continua gastando camisinha e o pecado não aparece. Gênesis 38 fala de Judá. Judá, ele não sabia que a sua nora tirou a roupa de viúva e colocou a roupa de prostituta. Ele chega para ela e fala: ei, quantos que é o programa aí? No nosso vocabulário mais chulo, quantos que é o programa aí? E ela fala: o que você tem? Eu não tenho nada, eu só tenho selo, lenço e cajado, mas se você quiser eu te dou agora, e amanhã eu trago um bode para você. Beleza. A Bíblia vai dizer que ele tem relacionamento com ela. No próximo versículo a Bíblia vai dizer que ela engravidou. A Bíblia vai dizer que no outro dia ele manda o bode e a prostituta não está mais lá. E ele perdeu selo, lenço e cajado. Selo, comunhão, aliança com Deus. Ai, ai, ai. Lenço, intimidade com Deus. Você usa o meu lenço, irmão Alessandro? Não, por quê? Porque é algo meu. É minha intimidade. Eu posso limpar o nariz, eu posso enxugar o olho, eu posso limpar a boca, é meu. É minha intimidade. E ele perde o cajado. Cajado, símbolo de autoridade. E aí você vai ver que esse homem tem que pedalar para conquistar de novo. E aí alguém fala: ei, tua nora está grávida, misericórdia, não pode, ela adulterou contra a minha família. Ei pessoal, vamos lá na casa dela, vamos matar ela apedrejada, a lei manda matar. Quando chega lá, ela sai grávida e diz: ei, eu estou grávida, sabe de quem? De quem essas coisas? Espera aí. Ele traz o selo, ela traz o selo, o lenço e o cajado. Cai a casa de Judá. Davi também fez a mesma coisa, caiu a casa de Davi. Deus perdoa, sim ou não? Sim. Cuidado para não virar prática. Cuidado para não virar prática. Qualquer pecado, não existe pecadinho, não existe pecadão, não existe mentira pequena, não existe mentira grande, tudo é pecado. Pecado nós temos que se policiar com ele, senão nós pensamos: mas esse aqui é pequenininho, esse aqui não faz mal, esse aqui ninguém vai saber, mas Deus está vendo. E a prática do pecado nos afasta de Deus. A prática do pecado nos afasta do Senhor. Próximo lá, Lucas. Cuidado com o espírito do adultério. Esse é o principal inimigo da família. Ele engana os olhos, destrói os lares e ainda te faz acreditar que está deitado com a mulher mais linda do mundo. E não é assim. O abençoado pensa que essa mulher aqui é a mais linda do mundo. Só que a realidade é outra. Próximo, Lucas. A realidade é outra. Mesma coisa é o Fred Krueger. Este também é o principal inimigo da família. Engana os olhos, destrói os lares e ainda te faz acreditar que está deitada com o homem mais lindo do mundo. A Bíblia nos diz que o engano, ele não vai prevalecer. A Bíblia nos diz acerca do engano, que o engano não vai prevalecer. E aí nós vemos a mulher pensando que esse homem é o mais lindo do mundo. Algo a se pensar.
algo dentro da casa, aquela que está dentro da casa. Próximo, Lucas. O que vocês acham disso? A esposa não está vendo, o esposo não está vendo, fez mal. Próximo, Lucas. Qual a diferença entre adultério, fornicação e prostituição? Tem diferença sim ou não? Qual que é a diferença? Nem sempre. Vamos ver aqui pela lição. Próximo, Lucas. Adultério é traição e falsidade. É a quebra de uma aliança assumida pelo casal diante de Deus e da sociedade. Uma infidelidade que destrói a harmonia no lar e desestabiliza a família. É um dos cônjuges, relação sexual de pessoa casada com outra que não seja o seu cônjuge. Opa, tem o casal lá. O abençoado, a abençoada, viu um janequine lá no outro lado da rua e viu alguma mulher linda lá. E nossa, o que acontece? Ele vai lá e tem relação. Ele deixa a esposa, ela deixa o esposo e tem uma relação fora do casamento. Extraconjugal. O que acontece? Adultério. Sexo antes do casamento. Prepare o vídeo. Sexo antes do casamento. Sexo entre pessoas sem nenhum compromisso. Isso é sexo antes do casamento. Foram para a balada, ficaram lá, foram para a noitada, foram para os finalmente. Ele vai para um canto, ela vai para um canto e nunca mais se vêem. E aí Deus está se agradando com isso, sim ou não? Não. Volta só um pouquinho lá para mim. Fornicação. Relação sexual de pessoa não casada com pessoa casada ou não. Pode ser aquele menino ou menina que está noivo, mas já estão adiantando as fases. E a Bíblia vai dizer que noivado não tem direito a coabitar-se. A Bíblia vai nos dizer que só no casamento é que o homem e a mulher têm o direito de se namorar, de se coabitar. Vamos lá, só um pouco aí, Lucas. Abra a Bíblia Sagrada, fazendo um favor, no livro do profeta Oséias, capítulo de número 3 e versículo de número 2. Versículo de número 1. Ache lá e a gente vai ver esse vídeo e você vai dar risada. Pronto, Lucas, pode soltar. Você vai ver agora uma história muito estranha. Ela envolve um homem que se diz pastor evangélico, a vizinha dele e o marido da vizinha. Fantástico, irmão. A casa no bairro de Vila Nova de Colares, na cidade de Serra Grande Vitória, virou o centro das atenções. É onde mora um pedreiro que também se diz pastor. A vizinhança desconfia. O que é esquisito é? Eu nunca ouvi falar que existia que o pastor tem direito nessas coisas. Essas coisas significam casos extraconjugais. O pedreiro pastor é Justino, de 50 anos, e foi na Bíblia que o pastor viu que poderia ter outras mulheres. Eu gostaria que alguém provasse para mim, biblicamente, aonde foi proibido um homem ter mais de uma mulher. Pouca gente frequenta os cultos do pedreiro que se apresenta como pastor. Umas 12 pessoas nas contas dele mesmo. E foi na convivência com os fiéis que Justino se viu envolvido em mais um caso extraconjugal. Aconteceu depois que uma mulher que mora na vizinhança contou a ele uns sonhos que vinha tendo. Na casa dela, a música evangélica pode ser ouvida de longe. A mulher tem 4 filhos, é casada e prefere não aparecer. Disse que sonhou que teria filhos com um pastor, uma revelação. Deus me levou a fazer isso. Não
teve para onde eu correr. O marido também conversou com o pastor, aceitou. Eu pensei comigo, se fosse a vontade de Deus, seria feito, né? Então entramos em oração, pedindo a Deus misericórdia, porque seriam as coisas mais difíceis da minha vida. O que tomar essa decisão, pegar uma mulher como meu marido. O pastor também é casado. Vamos explicar a Bíblia, Oséias capítulo 3. Este profeta, um homem como nós, ele diz assim: Deus mandou tomar uma mulher e adulterar. O senhor está falando adulterar ou é a palavra adúltera? Externa essa mulher que foi adúltera. Não é assim? Não, aqui está dizendo aqui que vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Vamos dar uma olhada? Qualquer. Aqui. Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo. Sim. E adúltera. Não é adúltera. Tem um acento aqui para ser. Houve uma interpretação equivocada? A Bíblia não estaria se referindo a uma mulher adúltera. Deixa eu ver. E não para que o Senhor adulterar. Ah, tá. Inclusive, nós submetemos aqui, porque uma coisa chama a outra, né? Por isso nós precisamos da direção do Espírito. É um grande equívoco, na opinião do pastor da Igreja Batista de Vitória. O capítulo de Oséias fala de perdão a uma mulher adúltera. A Bíblia também é clara com relação às obrigações de um pastor. Um pastor ou um bispo deve ser irrepreensível e deve ser marido de uma só mulher. Então, isso é a palavra de Deus, é a Bíblia. A necessidade do povo, do nosso povo como um todo, conhecer a palavra para não ser enganada por qualquer pessoa que se levante com um livro preto na mão, ou com a Bíblia ou qualquer outro livro, levando as pessoas a errar. Viram a profundidade da uma palavra chamada hermenêutica? Interpretação bíblica. Um acento para ele dava direito a ele ter relação com a irmã da igreja dele. A Bíblia está dizendo que disse-me o Senhor, Oséias recebendo a palavra de Deus. Esse Oséias, o profeta, já havia tomado Gomer da prostituição. Teve 2 filhos com ela. Alguém vai dizer que um deles era fora. Loami, Loruama e Jezreel. 3 filhos. Vão dizer que uma filha era fora do casamento. Ele traz ela, tem um relacionamento com ela, casa-se com ela e ela vai embora. E aí vem Deus outra vez e diz: ei, vai e toma uma mulher amada de seu amigo e adúltera. A mesma mulher. Ele tem que ir lá e trazer Gomer de novo, porque Deus estava usando o profeta Oséias para mostrar para o povo que Deus amava um povo que era, entre aspas, prostituto. Povo esse que adorava a Deus, povo esse que adorava Baal. Deus foi lá através de Oséias e pega ela, traz, casa, faz uma união. Ela volta e Deus faz o que, Oséias? Vai lá, traz novamente essa mulher para me mostrar para o meu povo que mesmo quando eles fazem coisas erradas, eu estou pronto para perdoar. Olha a profundidade disso, irmão. A minha Bíblia diz diferente. Vai e ame uma mulher, uma adúltera, uma mulher que tem um amor. Pois é, que ela saiu, né? Ela foi tomada da prostituição, veio para com Oséias, casou e ela voltou novamente. É uma mulher adúltera. Se ela tem um amante, logo ela é uma adúltera. Amém? Então, vocês viram a diferença? De uma leitura bíblica mal interpretada, eu posso fazer o que eu quiser dela. Por isso, a base da Bíblia, leitura. Li, compreendi, interpretei, agora eu posso aplicar. Amém, irmãos?
Olhe o que é a seriedade. Esse homem veio aqui, o repórter que não tem nenhum curso de teologia, chegou e falou, mas é adúltera. Sabe que é verdade mesmo. Eu acho que Deus trouxe o senhor aqui para trazer essa revelação. Misericórdia. Família destruída dele, família destruída do abençoado lá, que aceitou. Por que aceitou? Porque também não lê a Bíblia. Porque não interpreta a Bíblia. Não, pode deitar com a minha mulher, pode ter um filho, que nem eu cuido do filho, pode ficar à vontade. Ali o abençoado pedreiro fala assim, foi uma decisão muito difícil eu tomar essa decisão. Misericórdia, irmão. Próximo, Lucas. Nós precisamos aprender. Sexo e o cristão. Olha o que o Senhor falava no meu coração. Namoro cristão, para dar certo, precisa dizer não ao namoro. Tem direito ao sexo, sim ou não? Não. Casamento cristão, para dar certo, precisa dizer sim ao sexo. Amém. Pode ser os 40 dias do mês. Você acha mais dias no mês para fazer todos os dias segundo a sua vontade e a vontade dele. Se for o caso, o namoro tem que acabar por causa do sexo. Sabe por quê? Mas eu sou cristão, ela é cristã. Pastor Cláudio Duarte diz uma coisa: hormônios não se convertem. Hormônios não se convertem. Comece a brincadeira lá para você ver. Aonde é que vai parar? Se o namoro começa com as beijoquinhas aqui, beijoquinha lá. Por que antigamente o namoro era dentro da casa, o pai só deixava o abençoado ou a abençoada se verem 1 ou 2 vezes por semana e na frente do pai? Por quê? O pai já foi jovem, o pai já tinha aprendido, o pai já sabia que se começar ali o fogo pega e o bicho come. Não é a realidade? Talvez é uma lição difícil de se entender, difícil de se explanar, difícil de se aplicar, mas nós temos que falar sobre isso. Se nós não falarmos isso aqui, sabe quem vai falar lá para o teu filho e para a tua filha? O mundão. E o mundão fala: nossa, você é careta, nossa, você não é homem, você não é mulher, nada a ver, isso aí é coisa do passado, lá de 1900 e bolinha, nada a ver, usa camisinha e pronto. O mundo fala isso. Mas se nós não falarmos para os nossos filhos, vai ter uma consequência, e a consequência se chama neto, neta. Ou estou falando alguma mentira? Não, é a realidade. Casamento jamais pode acabar por falta de sexo. Ele não me procura, ela não me procura. É o que a gente ouve por aí. E aí? É algo a se pensar, sim. É algo a se pensar, sim. Casamento, se for o caso do namoro, tem que acabar por causa do sexo. Mas o casamento, jamais. Tem que ter a relação dos dois. Essa relação é o que vai comprovar a união dos dois. Se privaram tanto antes do casamento, agora tem até a vida, até a morte separar, para fazer segundo a vontade dos dois. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Amém. Amém. Então zele do teu casamento, zele do teu esposo, da tua esposa, que Deus vai estar abençoando essa relação, e Deus vai estar assinando embaixo, porque você está cuidando de uma instituição divina. A camisinha não protege a alma e o coração. Ela não protege. Ela protege de uma ela protege talvez de uma DST, doença sexualmente transmissível. Ela protege e livra talvez de uma gravidez indesejável. Mas ela não protege o coração. Ela não protege a alma.
ela pode proteger de alguma coisa terrena, mas de algo espiritual ela não protege. Então pare para pensar, jovem, meninos, meninas, que a nossa vida diante de Deus, ela é observada diariamente. É muito fácil, como já falei aqui, passar a perna no A, passar a perna no B, enganar o João, enganar a Maria, mas Deus não se engana. Deus não se engana. Próximo lá, Lucas. Os beijos íntimos no namoro são pecado, sim ou não? Sim ou não? Sim, por quê? Vai atiçar a pessoa. Verbo declarado. Verbo declarado, como diz Andressa, vai atiçar a pessoa. E é a realidade, irmão. É a realidade. E quem que tem que ter o freio? Os dois. E aí, por isso eu te digo, no namoro, como diz o pastor Cláudio Duarte, como já falei, os hormônios não se convertem. Próximo, Lucas. Vamos abrir lá agora. Agora o bicho vai pegar. 1 Timóteo, capítulo 2 e versículo 9. 2 Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2 e versículo 9. Primeiro livro de Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2 e versículo 9. Quero também que as mulheres sejam sensatas e usem roupas decentes e simples, que elas se enfeitem, mas não com penteados complicados, nem com joias de ouro ou pérolas, nem com roupas caras. Amém, irmãos? Quem tem outra tradução? A minha tradução é assim, ó. Quero que do mesmo modo as mulheres se ataviem com traje decoroso, com modéstia e sobriedade. Tem outra lição aí, eu trouxe a Bíblia errada, irmãos. Pudor, modéstia, é esse? Não, não é assim. E do mesmo modo, as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia. Isso. Não com trânsito com ouro, ou pérolas, ou vestidos. O que é isso, irmão? Ali, ó. Honesto. Sabe o que significa a palavra honesto no significado grego original? Lucidez mental. Isso está falando das mulheres, mas serve para os homens também. Lucidez mental. Eu vou se arrumar, mas eu tenho que estar lúcido. Eu tenho que estar batendo bem aqui do tico e teco e pensar qual é o objetivo da minha roupa. Cobrir a nudez ou qual que é o objetivo da minha roupa? Será que a minha roupa está para cobrir a nudez? Ou será que a minha roupa está para gerar um desejo no sexo oposto? Isso é problema na igreja nos dias de hoje, sim ou não? Sim. Pudor. Esse pudor me chamou a atenção. Pudor significa olhar para baixo. A mulher vai, termina de se arrumar, depois de 1h e 58 minutos, ela olha no espelho. Tá bom. Eu posso ir para a igreja assim. Mas se ela olhar para baixo e sentir vergonha, é Bíblia, não é, irmão Fábio? É Bíblia. Bíblia. Não é costume, é Bíblia. A Bíblia está falando de calça, a Bíblia está falando de saia? A Bíblia está falando de olhar e falar: tá bom, estou indo para a igreja. Eu já falei aqui que muitas das vezes é melhor vir de calça do que vir de micro saia.
Falei ou não falei? É melhor vir descalça se for para vir de micro saia. A igreja a qual a gente pertencia eram 4 dedos depois do joelho. Eu só estou explicando, não estou falando nada. Eram 4 dedos abaixo do joelho para quê? Para a hora que a irmã senta. Porque a hora que a irmã senta, sobe a saia. E isso era necessário. Isso era para um padrão. Só que esse padrão imposto pelo homem não dá. Paulo fala para Timóteo ensinar as mulheres que as mulheres precisam olhar no espelho e falar: com essa roupa eu posso ir para a igreja. Opa, com essa roupa, ela está olhando no espelho, ela está vendo da forma que os outros vão ver ela. Não é isso que a gente faz no espelho? Eu olho para arrumar o cabelinho, para fazer alguma coisa, para ver como é que os outros vão me enxergar. Se ela chega diante do espelho e diz: opa, essa roupa tá jóia, eu vou no culto para glorificar a Deus. Qual que é o problema? Próximo ano, Lucas, nós já voltamos. Deixa eu ver se está na ordem. Conseguem se vestir bem sem ser sensuais. Próximo. Gostei do mês, você vai ver. Volta lá, Lucas, volta. Não é para vender essas roupas, Andressa, nem vem. Modéstia, bom comportamento. Para as mulheres ter lucidez mental, olhar para o espelho e ter um bom comportamento. Amém, irmãos? Amém, irmãs? Por que Paulo fala isso? Para Timóteo. O homem também tem que saber se arrumar. O homem também tem que saber: opa, minha roupa está atingindo quem? Será que é para cobrir minha nudez ou para chamar a atenção do sexo oposto? Mesma coisa. É a mesma coisa. Olha para o espelho, dá vergonha. Opa, Deus vai gostar, vou para o culto agora. Sabe qual que é o problema? O homem... Vai para frente lá, Lucas, depois nós voltamos. Mais um. O homem sente prazer pelo olhar. A mulher sente o prazer pelo toque. O homem olha, vê uma mulher toda sensual, ele já pensa 10 horas na frente. Ele já começa a sentir prazer. A mulher não. A mulher, para ela, está no 0 a 0. O homem já está adiantado no processo, porque ele já começa a matutar alguma coisa que pode acontecer lá na frente. E aí, a mulher vem, talvez, para o culto dessa forma. Não tem modéstia, não tem pudor, e não é honesta diante de Deus. O que vai trair no meio da igreja? Seja sincero, irmão. Tinha um pastor que falava que os problemas que davam sobre adultério eram dentro da igreja. Os irmãos sabem o que eu estou falando. E aí? É um grande problema isso ou não é? Sim ou não? Sim. A roupa minha, a roupa da mulher, a roupa do homem tem que ser uma roupa de lucidez mental, de bom comportamento e de se olhar no espelho e falar: como que eles vão estar me vendo? Amém? Como que eles vão estar me enxergando? Porque o homem, só de olhar, ele já sente prazer. Isso é muito interessante ressaltar. A mulher, por isso que a gente falou sobre o beijo íntimo, que começa aquela beijação e mão para tudo que é lado, e daí? E aí? Aí foi boi com a corda. Aí vai boi com a corda sim. Porque daí o homem, ele já está 10 horas na frente dela. Ela começa a ser acariciada por ele. O desejo dos dois começa a subir, a subir, a subir, a subir, a subir.
Foi o boi com a corda. E aí? Um grande problema. Volta lá, Lucas. Interessante, só um pouco, Lucas. Você vê a palavra concupiscência. Significa desejo exagerado. A Bíblia vai dizer sobre a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. A concupiscência é o homem ou a mulher indo e o sexo oposto vindo. Se a mulher está vindo, tem como desviar? Não, isso é coincidência. O homem está indo, a mulher está vindo, ou a mulher está indo, o homem está vindo, tanto faz. Está indo, ela passou, coincidência. Mas se fizer assim, é igual abençoado aqui, olhar para trás, como diz o pastor Pablo, se olhar no retrovisor, e agora? E agora vamos mais além, vamos botar fogo na fogueira. Quem que nunca adulterou? Misericórdia, irmão Fábio. Qual que é o adultério da Bíblia do Novo Testamento? Olhar e desejar. Para se pensar, só para se pensar, só para aguçar um pouco a aula. Vai, volta, Lucas, faz favor. Mais um. Mais um. Qual é o objetivo da minha roupa? Cobrir a nudez ou gerar um desejo no sexo oposto? Aí você faz essa pergunta para você todos os dias, a qual você for vir para a igreja. Só para vir para a igreja? Só para vir para a igreja? Não. Onde eu for. Porque se eu vou no mercado só comprar pão, opa, alguém vai me ver. Só que eu sou casado, eu sou casada, alguém vai me ver. Ah, eu vou lá no centro. Ah, mas no centro não faz mal, o problema é vir para a igreja. Aonde eu e você formos, a nossa vida tem que ser com honestidade, com pudor e com modéstia. Amém ou não amém? Explicada essa parte, sim ou não? Sim, amém. Frente, Lucas. Outros pecados sexuais que está aí na lição: estupro, sexo sem consentimento de uma pessoa, incesto, união ilícita entre parentes próximos, bestialidade, quando uma mulher ou um homem fazem sexo com um animal, coisa do cão, coisa do Chico Tripa. Isso não é de Deus. Então parem para pensar. Casais que me ouvem, valorize o teu esposo, valorize a tua esposa, tenha um relacionamento com ele, com ela, amoroso, um relacionamento de respeito, um relacionamento de troca de carinhos, um relacionamento onde o nome do Senhor vai ser glorificado, um relacionamento onde o nome do Senhor vai ser engrandecido. Amém ou não amém? Casamento é uma instituição divina, uma só carne. Olha qual é a soma. É igual a matemática, sim ou não? A matemática diz que 1 mais 1 é igual a 2. E o casamento, Jesus falou o quê? 1 mais 1 igual a 1. Essa é a soma do casamento. 1 mais 1 igual a 1. Não vai ser 2. Por quê? Porque os dois agora são uma só carne. Como eu já falei aqui, a Bíblia diz lá em Gênesis: e deixar a mulher, o seu pai e sua mãe, e unir-se-á. Essa palavra, Alessandro, vem da palavra acimentar. Já fez concreto, Alessandro? Cimento, pedra e areia. Água, mistura tudo. Faz a calçada. Amanhã o Alessandro fala: ai, eu não queria ter feito esse concreto. Eu vou tirar de novo. Eu vou separar a pedra, eu vou separar a areia, eu vou separar o cimento.
Dá certo ou não dá? Vai ficar alguma coisa grudada no outro, sim ou não? Hein, irmão Sebastião? Fica. Jamais separa a areia da pedra e do cimento. Já acerca do divórcio no Novo Testamento. Hein? O que a Bíblia vai nos dizer acerca sobre o divórcio lá no Novo Testamento? É da vontade de Deus, sim ou não? Vamos abrir lá em Mateus, capítulo 19, versículo 4 e 6. Mateus, capítulo 19, versículo 4 ao 6. Por acaso vocês não leram o trecho das Escrituras que diz: no começo o Criador os fez homem e mulher. E Deus disse: por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Pode ir até o 9, pastor. Os fariseus perguntaram: nesse caso, por que é que Moisés permitiu o homem mandar a sua esposa embora, se der a ela um documento de divórcio? Jesus respondeu: Moisés deu essa permissão por causa da dureza do coração de vocês, mas no princípio da criação não era assim. Portanto, eu afirmo a vocês o seguinte: o homem que mandar a sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, se tornará adúltero se casar com outra mulher. Amém, irmãos? Divórcio é da vontade de Deus, sim ou não? O que Deus uniu, não separe o homem. E mesmo que o homem separe, nunca vai ser uma separação perfeita, porque areia, pedra e cimento não se separam. Por isso que no original hebraico está a palavra acimentar. E quando se acimenta a pedra com areia, não separa mais. E aí você vai ver grandes problemas do relacionamento quando gera um divórcio e fica um resquício com o outro. Amém? Amém ou amém? Amém. A Bíblia vai nos dizer que só se for por causa do adultério é que se pode se divorciar. Amém ou amém? Mas era a vontade de Deus? Não. Qual que é a vontade de Deus? Uma palavra chamada perdão. Eu vou perdoar ele, eu vou perdoar ela, eu vou lutar pelo meu casamento, eu vou lutar pela minha casa, eu vou lutar pela minha família, eu vou perdoar ele, eu vou perdoar ela. É um caso a ser tratado, a qual a vontade do Senhor, ela vai acima da vontade do homem. E o homem e a mulher precisam entender muito bem. Namoro. Qual que é o tempo do namoro cristão? Tem um tempo padrão, sim ou não? Tem ou não? Antigamente era 6 meses, né? Hoje em dia não tem um tempo. O problema é o quê? O problema é não casar às pressas, para daqui um ano, menos de 2 anos, menos de um ano. Lá fora, eles fazem um test drive do sexo primeiro. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se vai dar certo, se vai dar química. Você vê aí os famosos casando hoje e daqui 2 semanas se separando. Não deu certo. Não era o que eu queria. E aí, o namoro cristão, os dois têm que um respeitar o outro. Um tem que respeitar o outro, preparar a sua casa, a sua família, para que o nome do Senhor seja glorificado e ter a certeza daquilo que estão fazendo. Porque o que Deus uniu, não separe o homem. Próximo, Lucas. Estamos quase terminando, irmãos. O problema dos escribas e fariseus.
sim ou não? Sim, a ira mata, palavras matam. Só o desejo já adultera, sim ou não? Sim, mas é para ser. Então, o adultério pode vir também através da internet. Então, vigia, se cuida, para que o nome do Senhor seja glorificado. Conclusão: ainda que a família não seja destruída, ainda que o ministério continue, ainda que não passe pela disciplina, mas ainda há um julgamento. Amém? Aparentemente ninguém sabe, aparentemente não deu nada, aparentemente não vai acontecer nada, mas vai ter um julgamento. E esse é o julgamento que não é feito pelo homem, que não é feito pela mulher, é o julgamento feito por Deus. Ele é santo, ele é advogado por enquanto, mas Jesus vai se tornar o grande juiz que vai julgar a nossa causa. Enquanto ele pleiteia e advoga a nossa causa, vamos glorificar a Deus, colocar os pinguinhos no i, para que o nome dele seja exaltado. Amém? Queremos agradecer a Deus nessa manhã, pela vida de cada irmão, pela vida de cada irmã, que se dedicou, que saiu da sua casa, para estar juntamente conosco, aprendendo da sua palavra, pelos adolescentes, pelas crianças, porque saiba, esta é a geração que precisa estar embasada na palavra de Deus. Muitos são os ensinamentos falsos, muitos são os erros, muitos são as falhas, muitos são as coisas que estão sendo ensinadas de uma forma errônea. E nós, por dentro da palavra, temos que ter um respaldo bíblico para se defender de todas essas heresias e o nome do Senhor ser glorificado na nossa vida. Amém? Se coloca em pé, em nome